Olá, seguindo com o nosso curso, o último vídeo a gente criou aqui a nossa função getList e já adicionamos aí cadastro no nosso banco de dados, né? Já está funcionando aí. Vamos aqui então testar novamente. Então o nome do nosso arquivo é tutorial.py, não é isso? Vamos rodar aqui. Ele está verificando a nossa conexão, entrou no menu. Então vamos aqui pedir para listar, que é mesmo aí que pesquisar no nosso banco de dados. Então digito 4 e ele me traz aí todos os resultados que eu tenho, ou seja, traz só 5 aqui, porque a gente especificou aqui só 5 registros, tá? Agora, se eu pressionar qualquer tecla para continuar, ele vai me trazendo de 5 em 5 até chegar ao último registro aí. Então tá cadastrando, só que vamos aqui voltar para opção 1. Deixa eu terminar aqui. Então vamos aqui voltar para o menu. A gente esqueceu. Sim, funcionou aí, porque ali as nossas funções ainda tá como peça. Então qualquer tecla aí que pressionar vai cair aí no nosso menu. O que nós vamos fazer neste vídeo agora? Então vamos voltar aqui para listar. Então aqui eu já tenho aqui, por exemplo, vamos pegar aqui São Giorgio. A gente tem esse cadastro já, tá? Só que se eu ir lá e tentar cadastrar com este mesmo nome, ele vai aceitar. Então vamos lá. Se eu digitar aqui São Giorgio, a gente já tem este cadastro no nosso banco de dados. Só que eu não quero que isso aconteça, tá? A gente então tem que verificar o nosso banco de dados. A gente tem que criar uma condição aí para ele verificar se esse nome já existe no nosso banco de dados, e ele dá uma mensagem aí, porque não é legal aí duplicar cadastro no banco de dados. Então vamos aqui deixar aqui e vamos aqui. O que a gente tem que fazer aqui? Então aqui, depois que ele printa aqui o cabeçalho, né, do nosso lá da nossa mensagem, a gente tem que pedir ele para verificar no nosso banco de dados, tá? Então eu vou dar espaço aqui e vou dizer o seguinte. Então eu vou pedir para ele verificar no meu banco de dados. Então db vai ser igual a SQLite 3.connect. Qual é o nome do nosso arquivo? É connection, não é isso? Então é só a gente especificar ela aqui ou referenciá-la aqui. Então connection, ele vai conectar. Vou pedir ele para verificar. Então cursor é igual a cursor. Depois que ele fizer isso aí, a gente vai criar um arquivo temporário. O que é um arquivo temporário? Este arquivo temporário vai guardar a informação que a gente está digitando. Então ele vai pegar aquela informação, vai guardar neste arquivo temporário, e quando a gente pressionar para ele levar até o banco de dados, ele vai verifica, pega deste arquivo temporário, leva até o banco de dados, faz a verificação. Se bater com o nome que já tem no banco de dados, ele vai rejeitar esse cadastro. Então ele vai trazer a mensagem de volta, ele vai trazer um resultado dizendo para a gente que simplesmente este nome já se encontra no banco de dados. Então vou aqui criar uma variável, pode ser assim, tempo de temporária. Vou pôr o nome, tá? Que ele vai verificar por isso aí. Vou colocar aqui um input. Vamos pôr aqui uma mensagem, por exemplo, eu quero que ele verifique o que? O nome, né? Então vamos passar aqui name, tá?
name, tá? Que é o nome que a gente quer que ele verifique. Então, depois que ele verificar isso aí, aí sim a gente vai pedir o cursor.execute. Então ele vai executar, levando isso aí até o nosso banco de dados. Então ele vai fazer um select o que? Name, não é? Que é o nome que a gente quer. De onde? From o que? Qual é o nome da nossa tabela? Contact, não é? Então é só colocar aqui contact. Bacana. Agora o que a gente tem que fazer? Depois que ele verificar isso aqui, aí assim a gente tem que pedir ele para trazer este array do banco de dados. Array é o array aí que muitos falam array, tá? Então o que a gente fez aqui? A gente criou aqui a conexão, né, para ele conectar no banco de dados. Criamos aqui um arquivo temporário que vai receber o nosso nome que a gente está digitando. Ele vai ir até o banco de dados, vai verificar se esse nome tem no banco de dados, tá? E tendo ou não, ele vai trazer o nosso array assim mesmo, só que lembrando que este nome está no nosso arquivo temporário. Depois que ele trazer o arquivo, o nosso array, aí sim a gente coloca uma condição para ele verificar e dar a mensagem aí se já existe ou não este arquivo no nosso banco de dados. O que a gente faz aqui? A gente vai simplesmente pegar o nosso result, vamos aqui pegá-la aqui. Eu vou dizer ela que vai ser igual o que? Eu sempre faço pergunta para mim mesmo. Eu recebi isso aí no e-mail. Isso é uma técnica, tá, pessoal? Eu aprendi isso aí e é bom que você faça isso. Por quê? Eu sempre coloco ali result, por exemplo, ali vai receber e eu falo o que? Então, quando você se refere a esta técnica, eu falo ali result é igual o que? Aí você vai e coloca aqui, por exemplo, a gente colocou temp name, vai receber o que? Eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo. Isso é uma técnica que educa o seu cérebro a pensar, ou seja, a capturar esta informação com mais como eu digo assim, com mais precisão. Então eu sempre faço isso. O result vai receber o que? Eu estou se tratando ali de uma informação do banco de dados, né? Então ele vai simplesmente receber o meu cursor ponto o que? Fetch all, que é o meu array, certo? Então ele vai trazer todas essas informações. Então quando eu digo o que, eu estou fazendo uma pergunta para que meu cérebro ele captura esta informação com mais facilidade e com mais precisão. Então é bom que você aprenda essa técnica. Eu não estou falando para você aprender, mas se você quiser essa dica aí e praticar, é bom, tá? Então tá aí a dica. Então vamos continuar aqui. Depois que ele fizer isso aí, nosso array, aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer um for, tá? Para ele poder percorrer a nossa informação que está trazendo no nosso array. Então eu vou pôr ali for e in o que? Result, que é a variável que está trazendo o nosso array, que é o nosso array de informação. Então ele vai percorrer todas essas informações e vai me fazer o que? O que eu estou à procura de quê? Eu estou à procura de um resultado se já tem no nosso banco de dados. Então é fácil aí. Olha só, 2 pontos. If o que?
aonde está o nosso nome que a gente está querendo verificar. A gente está digitando ele e ele está aonde? Na nossa temp name, né? Então tem que referir ela aqui. Então, for i in result, então estou falando aqui, em cada resultado do meu array, eu quero que if, se isso aqui que tiver na nossa variável, tá? Que é o temp name, o que a gente está digitando, in i, que é a variável. Então, se isso aí já existe, então eu vou pedir ele para me mostrar uma informação. Qual é essa informação? Podemos colocar aqui contato, este contato já existe no nosso banco de dados. Aí você coloca qualquer coisa, tá, pessoal? Então este contato já existe no nosso banco de dados. Isso aí, muito simples. Agora vamos pedir ele para fazer um time sleep. Vou pôr aí de uns 3 para poder dar uma pausazinha mais longa. O que falta aí para a gente terminar? É só pedir ele para levar para o banco de dados. Então ele vai chamar a nossa função o que? Adicionar, não é isso? Então tá aí, pessoal, muito simples, tá? Então o que a gente fez? A gente criou aqui a conexão, a gente digitou uma palavra no nosso arquivo temporário, que é o nome. Ele vai selecionar tudo lá na nossa tabela, vai trazer o array, e dentro do array a gente faz um for para ele percorrer todas as informações do nosso array. Então estou perguntando aqui, se o que a gente digitou, o que está no nome no arquivo temporário, for igual o que tiver aqui na i, então printa a nossa informação. Se não tiver, ele só chama a nossa função adicionar, tá bem? Então tá bacana aí. Vamos ver agora se ele vai funcionar para a gente terminar esse vídeo. Então eu vou dar um Ctrl S. Tá um pouco lento porque meu computador tá fazendo umas atualizações. Então tá. Ah, tá, eu vi aqui, não tá faltando mais coisa aqui antes de testar. Então depois que ele adicionar aqui, que ele chamar a nossa função, a gente também tem que passar aqui o que? Então vamos lá, ele tem que fazer o self name, que é a nossa variável, vai ser igual o que tiver na nossa temp name. Então vamos que só referenciá-la aqui, self ponto o que name vai ser igual o que tiver na nossa temp name. Isso caso se não existe, tá? E depois a gente tem que fazer o que? A gente tem que limpar a nossa variável temp name, porque depois que ela levou para o nosso banco de dados, ela não pode ficar com valores aqui, senão quando a gente for executar a função, automaticamente ele vai levar essa informação para o nosso banco de dados. Então depois que ele levou para o banco de dados, tem que limpar essa temp name, porque ela vai armazenar dados aí temporal. Então o que temos que fazer? Só passa aqui temp name, vai receber o que? Vai ser igual a vazio. Então ela vai ficar aí vazia para poder receber mais informações. Agora sim, contra o S, vou vir aqui. Então py eu sempre digito ali py, pessoal, para evitar de escrever. Se quiser escrever ali Python, nome do arquivo, tudo bem, eu já simplifico isso aí. Então só digito py tutorial o que? .py, não é? Então a gente já tem o arquivo, ou seja, o cadastro San Giorgio no nosso
banco de dados. Vamos digitar novamente para ver se ele vai fazer essa verificação. Então eu coloco Sangiorge, quando eu dar Enter, ele aceitou. Por quê? Vamos ver aqui porque a função cadastrar é... pessoal, nossa, deu uma martelada no dedo agora, porque a gente tem que trabalhar na adicionar e eu tô na get list, tá completamente errado. Então vamos fazer assim, vamos recortar isso aqui. Então vou vir aqui contra o X, vou vir cá na add aqui sim. Então depois aqui do print eu vou dar espaço para que não fique aí muito colado aí, para a gente ter noção da onde o código tá. Então vamos indentar aqui o código. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui tem que ficar dentro do nosso while, né? Então aqui eu vou tirar aqui vamos pôr aqui tudo certo dentro do nosso while, aqui, isso aqui já entra a indentação do for. Aí ele agora que vai mudar é aqui, que a gente não precisa disso aqui. Por quê? Porque o nome aqui a gente está se referindo aqui ao que tiver na nossa nosso arquivo temporário, ou seja, na nossa variável temporária. Então ele vai começar só aqui do telefone abaixo, tá? Então isso aqui pode sair. Isso aí, bacana. Então com calma aqui, pessoal, porque a gente deu uma martelada no dedo. Eu fiz lá na get list, não era aqui na adicionar. Então ele vai aqui, isso aí ele vai pegar do telefone, só que aqui antes a gente tem que pegar isso aqui. Eu vou pegar esse time, vou pôr aqui acima, Ctrl V, não esquecendo aqui de indentar o nosso código, tá? Ok, aqui vai sair alguma coisa também, por exemplo, aqui depois que ele fazer aqui o do endereço, este cursor aqui a gente já não vai precisar, porque ele vai simplesmente levar para o nosso banco de dados depois que ele verificar aqui. Então esse cursor aqui pode sair, essa conexão também pode sair, porque a gente não precisa de conectar novamente, porque ele já vai conectar lá em cima para verificar tudo correndo certo. Aí ele vai simplesmente fazer a inserção aí do nosso código, ou seja, do nosso cadastro no banco de dados. Isso aí, tá perfeito aí. Vou dar o Ctrl S para salvar. Legal, só que aqui eu já vi aqui quando a gente salvou, a indentação tá errada, tá pessoal? Olha lá, o Inspected and Indented Block. Então tá dizendo que o bloco tá faltando indentação aí. Então é aqui, eu já sei aqui, ó, daqui para baixo. Olhando aqui, a gente também vai precisar de um time sleep aqui. Já vou colocar aqui também. Que mais aqui podemos fazer o que aqui? Vamos indentar o nosso código. Aqui também não esqueçam, aqui tem que ficar aqui, isso aqui continua, aqui temos que indentar aqui, isso aqui já vem aqui, depois vem aqui o else. Eu podia fazer assim, pessoal, ó, selecionar tudo e tá um tab, tá? Mas eu tô fazendo isso aqui passo a passo para vocês aprender e também fazer isso aí, tá? Aqui como tá aqui, eu vou fazer isso, um tab, ele fez aqui indentação. Então vamos dar um Ctrl S para salvar. Observe aqui que ainda ele deu aqui o que? Deixa eu ver, indentação. Tá, porque aqui tem o if tem, isso aqui tem que ficar dentro
do nosso if. Então, porque a gente está fazendo a condição. Aqui eu já vou dar tab, tá, pessoal? Então observe que ele indentou, porque eu já sei aqui, mas é bom vocês fazer linha por linha para vocês aprenderem isso aí, tá? Então, como aqui tá dentro do nosso for, aqui já volta para cá. Então aqui, 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 aqui também, aqui, 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 aqui. Agora entra outro if, tem que ficar aqui, 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 aqui e aqui, aqui. Então, tô fazendo isso aí para que vocês entendam aí. Então, ó, vamos dar um Ctrl S novamente. Agora sim ficou aí indentado nosso código. Isso aí, bacana. Vamos testar então aí para a gente terminar este vídeo. Então, aqui também já observei que tem um erro aqui. Ele já me mostrou aqui, ó. Aqui é porque a gente está criando aqui o nosso objeto, né? Então aqui é db.cursor. Isso aí. Então, dando Ctrl S. E agora sim, então a gente está aí corrigindo o erro aí depois que a gente fez aí a nossa verificação. Vamos corrigir, ou seja, vamos aqui, vou abrir novamente um aqui novo PowerShell. Então Shift pressionado, termina esse vídeo. Deixa eu aqui minimizar, vou aqui. Então vamos lá, py tutorial.py, tá verificando. Então vamos digitar um para cadastrar e vamos lá, vamos ver se ele vai fazer essa verificação. Este cadastro aqui a gente já tem no banco de dados. Então se eu der Enter, isso aí, este contato já existe no nosso banco de dados e automaticamente ele já põe o cursor lá no nome, tá? Que a gente pediu e limpa tudo aí. Então vamos testar novamente. Já existe e voltou. Isso aí, bacana. Então a gente vai ficar por aqui. Eu volto com outro vídeo. Um abraço, tchau, tchau.